Obrigado a todos, obrigado em particular ao a Guilherme pelo convite. Aí eu sou professor de medicina interna aqui na Universidade de Toronto. Eu sou brasileiro, mas já estou aqui há mais de 20 anos e meu trabalho, tal como vários aqui que já falaram, é principalmente na área de medicina interna, na área hospitalar. Eu sou hospitalista, trabalho na enfermaria aqui de um dos hospitais universitários, o Toronto Western. Então, para começar com um panorama aqui do Canadá, o, ah, peraí. O Canadá tem mais ou menos 35 milhões de pessoas. A pandemia aqui no Canadá começou mais ou menos no começo de março, de maneira assim mais forte, com mais ou menos algumas centenas de casos por dia. E para ressaltar duas coisas, uma coisa que eu acho que o Canadá fez bem e uma coisa que não fez bem. O Canadá fechou, instituiu quarentena, isolamento de pessoas, recomendações de isolamento já no meio de março, por volta mais ou menos aí do dia 15 de março. E com isso conseguimos, acho que, curvar ou aplanar a curva e evitar os picos muito grandes. Havia uma preocupação aqui muito grande. O estado de Nova York, que está bem aqui ao sul de nós, como sabem, teve uma experiência muito difícil, com um pico de número de casos muito grande. A província de Ontário, onde eu estou, onde fica Toronto, conseguiu, acho que, aplanar a curva e evitar um pico muito alto. Não houve nenhum caso de paciente que precisasse de leito de UTI que não tivesse. A gente chegou a um pico aí, mais ou menos, no Canadá inteiro, de acho que 1.500 casos a 2.000 casos por dia no final de abril. E desde então está declinando, e por volta agora de mais ou menos de 200 a 300 casos por dia no Canadá inteiro. Então, acho que atribuo muito dessa capacidade de aplanar a curva às medidas de isolamento social e de fechar o comércio, de fechar atividades de grupo. Uma coisa que eu acho que o Canadá não fez muito bem foi o número de testes. Pelo menos inicialmente, não houve uma política de testar e isolar tão boa quanto outros países, como, por exemplo, a Coreia do Sul fez, ou outros países. Eu ouvi do professor João aí a experiência em Portugal. Parece que Portugal fez uma implementação de estratégia de saúde pública mais efetiva do ponto de vista. E eu acho que essa estratégia de testar e isolar é muito importante, principalmente agora nessa época aqui no Canadá, em que não há um pico muito grande de casos, mas você está tentando realmente chegar do 200 por dia mais perto do zero por dia. Do ponto de vista do hospital, assim, duas coisas para ressaltar. Eu acho que a gente teve que fazer uma reorganização muito grande de como os cuidados, a medicina interna, que cuida de 90% dos casos de Covid, e tal como a experiência compartilhada pelo professor João em Portugal, nós também acho que ocupamos quase todos os leitos do hospital, a atividade cirúrgica caiu bastante, e tivemos a colaboração dos colegas e colaboração de vários colegas, médicos de família, outros especialistas em áreas de cardiologia ou respirologia, que participaram com nós na atividade da medicina interna. Isso realmente foi uma ótima experiência. Nós reorganizamos nossas enfermarias de maneira a cuidar do Covid em pacientes que testavam positivos, especialmente em áreas isoladas, enfermarias isoladas para o Covid, e tentando separá-los de pacientes que testaram negativos. Eu acho que foi uma maneira eficaz de prevenir uma infecção nosocomial, né? O perigo grande que nós vimos aqui no Canadá com o SARS, que é uma epidemia que aconteceu em 2003, que afetou o Canadá bastante, foi esse risco que existe de contaminação dentro de hospitais. Então, trouxemos aí algumas das coisas que aprendemos aí há quase 20 anos para criar enfermarias específicas, com isolamento e tentando isolar ao máximo as pessoas que estavam tendo contato direto com o paciente, com as pessoas que estavam fazendo outras atividades dentro do hospital. Compartilhamos aí, quem quiser dar uma olhada, acabamos de publicar um artigo no CMAJ, no Canadian Medical Association Journal. Vocês olharem aí no Early Release, vocês podem buscar. A outra coisa que foi feita no hospital, aqui eu acho que o Rob também, o professor Janet, acabou de compartilhar, foi uma mudança quase instantânea a cuidados virtuais para a área ambulatorial. Eu também trabalho na clínica de medicina interna,
Eu trabalhei durante uma semana aí, mês passado, e quase todas as minhas consultas foram consultas ou via telefone ou via telehealth, como eles chamam, que é uma plataforma de vídeo cuidados que eles têm aqui no Canadá. Que é mais para compartilhar. Eu acho que agora que a gente passou o pico, chegamos no platô e está começando a baixar um pouco, os grandes desafios é como voltar à atividade social de maneira controlada. Acho que eu concordo com as colocações que o professor João botou, assim, saber algumas coisas que precisamos manter, como manter o isolamento social, mas até que nível, reabertura do comércio, mas com que estratégia, e tentando mitigar aqui um pouco dos riscos que acontecem com aglomerações de pessoas mais próximas, o uso de máscara. E a outra coisa que eu acho que precisa ser feita melhor, eu acho que para todos os países, é essa estratégia nessa fase agora, para evitar uma segunda onda, de você realmente implementar uma política de saúde pública de testar bem amplamente e também de isolar casos identificados e principalmente de fazer testes em pessoas que são contatos diretos de casos identificados. Acho que isso é uma estratégia de saúde pública muito importante. E no lado hospitalar, acho que um desafio que estamos tendo claro, os cirurgiões não estão trabalhando aí há uns 2 meses e tem um backlog aí de casos, um acúmulo de casos que precisam ser feitos e de que maneira reiniciamos essa atividade cirúrgica de maneira segura e sem criar riscos. Também esperando que talvez haja uma segunda onda aí, que podemos ter, de repente, um aumento no número de casos de Covid que vai causar pressões aí no lado hospitalar, do lado da medicina interna. Por sorte, aqui no Canadá temos a medicina socializada, todos os cidadãos canadenses têm acesso ao mesmo tipo de cuidados, mais ou menos, não perfeito, mas um pouco melhor do que eu acho que, por exemplo, a situação no Brasil. Acho que eu vou parar aí. Guilherme, acho que uma coisa que você perguntou é a perspectiva que eu tenho do Brasil. Eu acho que várias pessoas já fizeram colocações muito pertinentes com as quais eu concordo. Eu só queria ressaltar uma coisa que realmente me preocupa. Quando você vê no número de testes por milhões de pessoas do Brasil, o Brasil é um dos países mais baixos, tem por volta de 4 mil testes por milhões. Isso em contraste com centenas de milhares de testes por milhões de pessoas na maioria dos outros países, né? Então, a minha preocupação, assim, vendo de fora, é que você não pode agir sem informação, né? E acho que você, sem uma política de testes muito mais ampla do que está sendo feita agora, eu acho que me preocupa que o controle da pandemia vai ser ainda mais difícil do que já está sendo agora em várias áreas do Brasil. Nossa, continuando com nossas despedidas, gostaria de convidar o Rodrigo para responder essa provocação e dar um tchau para todo mundo também. Ok, só para agradecer a todos pela participação, aprendi muito e obrigado, Guilherme, mais uma vez pelo convite, foi ótimo, foi realmente uma experiência ótima. Eu vou ser bem curtinho, vou provocar de volta. Eu não sei se Remdesivir funciona, essa é a minha dúvida. Dúvida justíssima.